Irmãos, eu queria propor para os irmãos a gente falar do assunto que a gente começou na semana, no decorrer da semana. A semana terminou ontem, né? A respeito do onde e do quem. Eu acredito, irmãos, que esse assunto bem compreendido, ele vai trazer para nós uma grande luz para que a gente possa viver nessa direção da vontade de Deus. Então, eu havia já falado com os irmãos que eu ia querer um tempinho para estar falando desse assunto, e talvez esse seja um assunto que nós vamos discutir aqui por alguns dias, tá? Longos dias aí, porque isso aqui é essencial, isso aqui é fundamento, tá? Isso aqui é a fundação, isso aqui é alicerce. Então, você tendo a visão de um alicerce, você vai entender muitas coisas da vida, porque a religião, ela não nos deu base para essas coisas. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, tem coisas que estão na Bíblia que você olha e você enxerga. Tem coisas que, embora estejam na Bíblia, você olha e você não enxerga o que está ali. São as coisas que são invisíveis, que elas precisam ser, então, decifradas pelo Espírito. Então, tem coisa que é muito fácil de você compreender, mas tem coisas que você não consegue. Se não tiver um impulsionamento assim, do Espírito, se o Espírito não estiver inspirando a pessoa, ela não vai compreender, embora esteja na Bíblia. Então, eu percebo uma coisa muito boa, muito lógica, que os irmãos falam muito da Bíblia, no sentido da história, eles contam história, eles pegam versículos ali da Bíblia e mostram dentro da história aquele entendimento que aconteceu, né? Eu vejo muitos irmãos discutindo a respeito disso, e tem muita gente que faz isso, né? Eles são capazes de trazer grandes ensinamentos a respeito daquilo que está ali escrito na história. Mas tem coisa que está escrito, mas está oculto dentro daquela escrita, e aí eu vejo que tem poucos irmãos que estão atentando para essas coisas que estão ocultas, mas estão ali, e elas são de suma importância. Porque nós vivemos um Deus na existência, irmãos. Eu sei que alguns discordam disso que eu vou falar, mas a grande maioria sempre viveu Deus na existência. Sempre entendeu Deus na existência. Poucos entenderam Deus na eternidade. Então, eu comecei a falar de assuntos, né, já faz um tempinho, a respeito do que é o tempo de Deus, do que é o amor de Deus, do que é o bonito, né, de Deus, que não é bonito, é belo. Esses últimos vídeos que eu soltei no canal Tua Graça Me Basta, eu até pediria que os irmãos tendo tempo, irmãos, assista a todos eles. Mas não assista assim fazendo outra coisa, não. Não mistura eles com outra coisa, não. Pega um tempo para você discernir a revelação. Fala, não, agora eu vou ter um tempo de discernimento de revelação. Vou sentar aqui para entender o meu Pai. Aí você liga o vídeo, ou com você, ou sua família, coloca o teu marido ali, tua esposa ali, teus filhos ali, fala assim, vamos prestar atenção nesses vídeos e vamos entender a grandeza de Deus, o amor, a vida, né, o que é a vida. Isso a gente extraiu da revelação do original da Bíblia, do Novo Testamento original, aquela escrita original do Novo Testamento, que é o grego koiné. Então, é um desafio que eu estou fazendo para vocês. Porque às vezes você tem buscado muitos vídeos na internet, está perdendo bastante tempo nesses vídeos na internet e está deixando de aprender essas coisas que eu estou dizendo para você, que só o Espírito revela. Isso você olha na escritura, na palavra, aqui na letra, e você não vai entender se você não tiver uma inspiração do Espírito. Então, são essas coisas que eu tento trazer para os irmãos. Agora, quem traz revelações da história, vocês têm N pessoas fazendo isso, irmãos. Tem muitos irmãos fazendo isso, e eles fazem muito bem, eles conhecem muito de Bíblia. Conhecem muito mesmo, eles sabem dizer os versículos onde estão, né? A história onde está. Então, eles pegam aqueles versículos daquele tempo vivido, naquele período, e trazem para nós como revelação para os dias de hoje. Isso aí é ótimo, é excelente. Mas tem coisas maiores para que a gente possa aprender. E esse é o nosso desafio. E esse é o meu desafio, entendeu? Esse é o desafio do nosso grupo. É nós acessarmos essas coisas que nós não compreendíamos porque elas estavam aqui,
mas ainda assim estavam ocultas para o nosso entendimento, para a nossa visão. Então, eu quero propor para os irmãos estudarmos um pedacinho do texto que está em Marcos, capítulo 14, do versículo 12 ao 16. Isso aqui, para nós, a gente já está falando disso aqui já há um tempo, tá, irmãos? Então, se você tiver a Bíblia aí na tua mão, se você tiver aí condição de abrir a Bíblia, acompanhe a leitura. Marcos 14, do 12 ao 16. Quando eu falei dessa passagem aqui, eu falei primeira vez que eu falei aqui no estudo do Skype, eu falei um pedacinho só, uma breve passagem dela. Alguns irmãos disseram, mas eu nunca tinha olhado por essa visão. E realmente, irmãos, tem muita gente que conhece muito essa passagem, mas só de um lado da visão, ela só entende um lado da visão, e precisa entender por completo. Então, se os irmãos acharam aí, eu vou à leitura. Diz assim, olha, Marcos 14, do versículo 12 até o 16. Só um pedacinho pequeno, dá para a gente estudar isso aqui. Diz assim, olha, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram. Então, nós devemos atentar para a pergunta dos discípulos. A pergunta é: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Essa é a pergunta. A pergunta é: onde quer? Por que eu falo para os irmãos que isso aqui é uma revelação com fundamento? Porque o dia que o Adão pecou, irmãos, o dia que a Bíblia mostra ali na história de Gênesis, que o Adão ele participou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele, ouvindo Deus, ele se esconde, e quando Deus chega para ele, Deus ele faz essa mesma pergunta: Adão, onde você está? Então, esse é o onde que nós precisamos nos colocar, tá, irmãos? Esse é o onde que nós precisamos entender. Esse onde vai direcionar toda a minha vida. Porque, às vezes, quando Deus ele quer falar conosco, nós estamos tão desligados da fala de Deus, nós estamos tão desatentos à fala de Deus, que quando Deus fala com a gente pergunta para ele, a gente faz outros tipos de pergunta para ele. E não, nós não queremos buscar o onde ele quer que a gente atua, mas sempre o que a gente faz, o que você quer que eu faça, Deus? Como o Senhor quer que eu faça? É sempre esse tipo de pergunta. Então, os discípulos, eles trouxeram esse entendimento, né, diante da história aqui revelada, dizendo: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa. Então, Jesus enviou 2 deles a Jerusalém. Então, preste atenção. O onde de Jesus, para que eles atuassem, era a cidade de Jerusalém. Então, ali já estava o primeiro onde de Jesus. Olha, onde você quer? Então, eu quero em Jerusalém. Eu não vou entrar nos detalhes da revelação, tá, irmãos? Do significado de cada coisa, porque eu quero falar do onde e depois do quem, tá? Então, eu não vou entrar nos detalhes do que significa estar na cidade de Jerusalém, porque tudo isso aqui é revelação, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então, Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções. Preste atenção na instrução de Jesus agora. Ao entrar na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Primeira coisa de Deus para nós, ele nos direciona para um local, para um onde, tá? Um onde. E a segunda coisa que vai acontecer nesse onde é um quem se apresenta. Não é o que eu devo fazer lá em Jerusalém. Não é como eu vou fazer isso. Mas eu cheguei em Jerusalém, o que vai acontecer? Alguém vai se apresentar a mim. Um quem vai se apresentar a mim. Então, esse quem virá ao meu encontro. Eu vou chegar na cidade, vou parar ali na porta da cidade, ou sei lá, se eu vou entrar um pouquinho na cidade, e aí eu vou ficar observando. Mas eu vou observar o quê? Pessoas. Vou estar olhando as pessoas. Porque uma dessas pessoas que está ali, ela vai se apresentar a mim carregando um cântaro de água. E também tem grande significância, tá? Esse cântaro de água, tá? É muito significativo. Então, ele fala, quando essa pessoa se apresentar, vocês fazem o quê? Vocês não falam nada para ela, você só segue ela.
Você estando no onde de Deus, se apresenta um quem e você segue esse quem. E esse quem de Deus, ele vai até uma casa. Ele vai entrar numa casa. Essa casa é um outro onde. Agora já é um onde interior da cidade. Então é um onde mais íntimo. A cidade é um onde amplo. É um local amplo, onde tem muitas pessoas, onde tem muito tipo de gente, onde tem muitas coisas. Mas esse condutor, esse carregador do cântaro de água, esse quem, ele vai te colocar no local mais íntimo da cidade, que é essa casa. Então ele vai chegar nessa casa, aí quando ele chegar nessa casa, vocês vão lá, você segue ele, né? Ele vai entrar na casa e quando chegar lá, vocês digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta. O que o mestre pergunta? Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então, a segunda pergunta que os discípulos deveriam fazer era o quê? Onde? Então, Deus ele colocou todos os dois discípulos aqui no onde da cidade, se apresentou um quem? Que conduziu eles até a casa, que era o onde da cidade. O onde da vontade, o onde da cidade, que também era da vontade, e agora ele se pergunta a respeito de um outro onde, que é o onde mais íntimo ainda, que é o onde da casa. Então aqui nós temos três onde, irmãos. O onde da cidade, né? O onde que eles perguntam, que é a cidade, depois o onde da cidade, que é a casa, e agora eles estão perguntando o onde da casa, que é o local de intimidade, que é o local onde as coisas estão preparadas, né? E aí é dito assim, ó, ele os levará a uma sala grande no andar superior que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Então os dois discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. In the presence of